Estamos aqui de volta com o Resenha e Vende, mais uma vez nos estúdios da REC Filmes, e hoje a gente vai receber uma convidada especial. Mas antes disso, quero dizer para você que se você quer fazer o seu podcast, gravação de curso ou um projeto no audiovisual, a REC Filmes é o lugar certo para você. E hoje a gente recebe a Gabriele Almeida, dona da GM Marketing, que tem 2 anos de mercado e nesse tempo ela conseguiu um crescimento avassalador dentro do jovem empreendedorismo. Bem-vinda, Gabriele. Obrigada, gente. É um prazer, Paulo. Obrigada pelo convite. E a GM tá aí pra gente conversar sobre ela. Legal. E, Gabi, eu acompanhei muito, né, o teu crescimento, vi ali o início, quando tu começaste sozinha, antes de virar a GM e a empresa que ela é, do porte que ela é hoje. Conta pra gente como foi pra tu querer ser do marketing, como foi que tu viu ali, cara, isso aqui vai ser a minha empresa, vai ser meu negócio. Querer ser do marketing é uma palavra até forte, porque o que eu tentei fugir do marketing foi uma coisa assim indescritível. Eu tentei várias vezes não ir por esse caminho, mas de alguma forma as coisas iam dando muito certo, iam se encaixando e me direcionando para isso. Então, no início eu comecei sozinha, eu comecei principalmente no marketing odontológico, né? Então, um dentista conhecia o outro, gostava muito do trabalho e assim ia se expandindo assim. E desde o início, eu sempre priorizei muita autenticidade, como é que eu poderia trabalhar o perfil daquela pessoa. Então, eu realmente me dedicava para fazer o melhor. E naquele momento era urgência, né? Era eu que fazia a captação, eu que fazia vídeo, eu que fazia Fazia o design, eu que financeiro, fazia cobrava. financeiro. Era um financeiro bem meia boca. Então, assim, conforme foi crescendo e expandindo, eu comecei a ver a necessidade de eu realmente não conseguir mais, né? Não consigo mais sozinha. Então, foi vindo a primeira funcionária, a primeira, a segunda, a terceira, e hoje a gente tem 7 colaboradores, assim, que ajudam. E, principalmente, eu foco muito tanto no conforto do meu cliente, quanto também no conforto da minha equipe. Então, eu acredito que para uma empresa ser uma empresa, eu não posso pensar somente no meu benefício, mas eu penso no benefício delas, eu penso no benefício do meu cliente. É um Então, diferencial. exatamente. Hoje em dia eu vejo a GM e eu falo assim, nossa, se eu fosse uma pessoa de fora, eu queria fazer parte, tanto como colaboradora, tanto quanto um parceiro de fato, porque é uma experiência, assim, não é só o marketing, não é só essa entrega, é o ouvir, é a experiência de fazer parte desse projeto. Então, de 2 anos para cá, a gente cresceu muito. Eu até me assusto, assim, quando eu olho e fico, meu Deus, foi, tipo, Um salto. só 2 anos, sabe? Enquanto eu vejo, assim, que algumas outras empresas não conseguem. Então, poxa, o que é que a gente tem de diferencial? Eu acho que no início eu foquei muito em manter um padrão. O que é que eu sou muito boa? É isso aqui. Então, eu fiz da GM um foco principal e quem quisesse fazer parte disso, ter a cara da GM, a assinatura GM, eles iriam se identificar de alguma forma. Então, hoje, a gente a gente consegue ter esse resultado, talvez porque lá no início, os primeiros passos eles foram muito firmados. É esse aqui, esse é o padrão GM. Então, acredito que um dos principais pontos do crescimento rápido foi as, como posso dizer, os passos seguros, tanto Legal. na formação da equipe, quanto também para quem está entrando como parceiro, de fato. E essa parte assim, né, Gabi, a gente sabe a dificuldade de conseguir dar esse salto da urgência para a agência de fato, para começar as coisas a rodarem, de tu olhar e dizer assim, não, tô tranquila com aquela pessoa, que ela vai atender o meu cliente e ela vai chegar no mesmo padrão em que eu fazia aquilo sozinho, porque a gente vê que no empreendedorismo hoje, antes da gente se tornar empresário, nesse caso, a gente tem essa dificuldade de dizer assim, cara, outra pessoa vai lá fazer, mas de confiar que ela vai ser tão boa quanto você. E como é que foi essa transição de tu deixar realmente a empresa rodar para tu ficar daqui e olhar, não tá acontecendo, tá rodando. Eu acho que ainda não existe essa. Isso, eu parto do princípio de que o dono da empresa ele nunca pode se afastar das Sim, funções. nunca pode abandonar, né? De- Exatamente. Eu acredito que quando a gente se afasta, a gente deixa a mercê o nosso patrimônio. Então,
eu confio muito nas minhas colaboradoras de olhos fechados. Eu falo que a AGM ela é uma engrenagem. Antes eu era muito boa sozinha. Hoje em dia eu não consigo. Hoje em dia eu não consigo. Eu acho que quando eu vou editar um vídeo, eu passo mais de um dia para editar. Então, assim, ela é uma engrenagem muito boa. Mas a gente precisa estar ali verificando no que a gente pode melhorar. Então, assim, a AGM, ela tem um gosto pessoal meu, um carinho pessoal meu. Então, assim, os vídeos eu gosto que tenha um certo padrão da forma em que eu olho e como consumidora penso, esse vídeo me chamou a atenção. As artes também, coisas que a gente de fato lê. Então, a gente nunca consegue se afastar de fato de todos os cargos. E na parte de marketing, a gente tem o setor financeiro, a gente tem o setor de design, a gente tem o setor de vídeo, de edição de vídeo, e tem o setor de captação. E fora o relacionamento Com o com cliente, os né? clientes. Que é o Então, mais importante, né? no dia eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que ver como tá as meninas da captação, eu vou nas captações, as edições de vídeo, eu sempre vejo como tá. Então, todos os vídeos, antes de passar pelo cliente, ele chega para mim, ele passa pelo processo dos detalhes, o design é a mesma coisa. O design eu consigo ter acesso enquanto as meninas estão editando, diferente do vídeo, né? Então, às vezes, elas estão editando, eu parei para almoçar, eu entro lá, edito junto, falo que tá bom, que não tá. E assim a gente vai se dando toques para justamente não cair o padrão. A gente sempre pensa em crescimento e não de voltar atrás. Então a Sim. gente está sempre buscando. Isso é um erro meu. Isso é um erro meu também, porque eu fico muito sobrecarregada. Então, assim, ao- Mas é um cuidado extra também, né? De pegar ali e fazer com que todo mundo passe pelo mesmo processo e sinta a experiência que é ser um cliente da GM. Eu acho que eu vejo isso mais como um carinho que tu tens pela tua empresa para que é, isso aconteça. é um carinho, mas eu poderia também abrir um pouco mais, deixar as coisas fluírem um pouco Rolarem. mais. Mas isso não me faz também Mas é uma pessoa normal. chata, mas é mais um cuidado de fato. É como eu digo, eu acho que quando a gente erra uma coisa, as outras coisas vão errando. Então eu não dou muita margem para o erro acontecer. Então, eu estou sempre por ali, estou sempre ouvindo muito os meus clientes. Então, assim, um feedback dos meus clientes, por isso que eu gosto de estar, às vezes, na captação, eu consigo transmitir para as meninas. E a minha agência, ela trabalha só com mulheres, no caso, são só mulheres que trabalham na parte mesmo operacional. Então, assim, eu passo para as meninas o olhar do cliente. E isso acaba fazendo a GM rodar muito bem, porque eu meio que não abro mão de todos os setores da empresa. Até o financeiro, que eu não sou tão boa, eu fico ali vendo em que momento a gente consegue investir, em que momento é melhor dar uma segurada, ou então o que que eu posso fazer para o meu colaborador trabalhar melhor, pensar também no bem-estar. Hoje em dia, eu tenho colaboradores em Belém e fora de Belém, em Legal. outros estados. Então, eu penso em como está a Duda lá no sul, como é que Coitada, a Duda tá? sofre. Será que ela tá conseguindo trabalhar legal? Será que ela não tá precisando de alguma coisa? A minha colaboradora de vídeo, caramba, será que o armazenamento dela não tá cheio? O que eu posso fazer para ajudar, sabe? Então, assim, eu sempre também olho o conforto de trabalho delas, porque no marketing, a gente que trabalha com criativo, se a gente estiver sobrecarregado emocionalmente mesmo, a gente não consegue fluir. Isso é Com uma coisa certeza. que eu acho que todo mundo que trabalha com marketing tem que admitir isso. Se a gente não estiver bem, a gente vai falhar no nosso processo criativo. Então, o conforto do trabalho, o conforto da criatividade, o fato de dizer hoje eu não estou tão criativa, às vezes as meninas mandam lá no grupo, estou sem ideia para cliente tal. Aí a do vídeo viu um negócio bacana, olha, acho que Traz a dá para ideia. adaptar, e assim a gente vai indo. Então, meio que cada uma tem a sua função, mas Sim. a Mas todo gente mundo sabe o que precisa para acontecer, isso, né? a gente troca muitas figurinhas ali no nosso grupo principal, e aí todo mundo meio que se ajuda. Não vou falar que é só eu que fico ali pelos Sim. processos. Tem também o cuidado da equipe como um todo. Até porque é um erro, né, dessa fase de empreendedor, empresário, e começar uma escala, a gente achar que só a gente sabe e que a gente também não pode contar com o que a equipe pode trazer. Porque às vezes a equipe tem uma outra visão que tu não tem, que tu acabou, isso é uma coisa às vezes simples,
uma coisa muito fácil, mas que às vezes a gente acabou passando despercebido, justamente por causa do dia a dia, porque tu tá aqui, tu tá em outro setor também, e às vezes a gente pega esse insight da nossa equipe e traz para dentro da empresa, que faz uma diferença muito grande. E tu tens um slogan, né? Fala o teu slogan aqui pra gente. O meu slogan é marcas precisam ser sentidas. E essa parte do marcas precisam ser sentidas, né? A gente acompanha a Gabi há muito tempo e a gente também tem clientes em comum com a Gabi na nossa agência de tráfego. E a Gabi, esse final do ano, agora tu deste um quadro, não foi, para cada cliente, contando uma história individualizada daquilo ali. E eu acho muito interessante porque é realmente diferente de tu contratar uma empresa de marketing hoje, e a gente vai entrar nessa polêmica do conteúdo daqui a pouco, mas que tu vai fazer só post pra ti e vai dizer assim, olha, eu tenho hoje, nesse mês, que fazer 8 postagens. E aí o cara vai pegar o aniversário de Belém é uma postagem, aí o dia do cachorro é outra postagem. Uhum. E aquilo não vende, não traz. Mas tu traz esse slogan e eu acho que isso até puxa uma responsabilidade muito grande para vocês de dizer assim, não, você vem para cá, mas eu vou sentir realmente o que que tu quer passar pro teu cliente, como tu queres passar isso e dar essa tua imagem para quem tá assistindo do outro lado. É uma coisa que tu trouxe assim no caminho ou isso foi desde o início? Isso foi desde o início. Desde o início, quando os meus clientes eram aqueles clientes que hoje em dia pagam um terço do que São é os o que meu. ajudaram a crescer. E tem muitos que ainda Os fundadores. estão, tem muitos que ainda estão. Os fundadores, assim, desde quando. Inclusive, meu financeiro odeia isso, tá? Porque eu realmente. Todas as datas festivas eu presentei os clientes, desde sempre, desde o início, assim, desde quando eu podia comprar um panetone piquechito e eu mesma ir enfeitar um por um. Então, assim, desde o início eu quis trazer essa experiência da pessoa sentir também que não é só uma troca de valores de serviço, não é só eu estou pagando para a pessoa fazer isso. Não. Uma coisa mecânica, né? Poxa, as meninas me ouvem. Poxa, as meninas, elas estão. Eu estou pagando um serviço em que eu estou sendo ouvido. Os meus valores, os meus princípios, a minha missão de vida, ela está sendo ali, de fato, registrada no meu Instagram. Porque quando eu entrei no marketing, eu olhava assim as pessoas, os profissionais, e eu vi uma coisa no Instagram, eu chegava pessoalmente, não era a mesma coisa. Era um marketing que eu acho que era muito mais para quem era da agência do que, de fato, para o cliente. Porque eu entendo que quem é o comprador final é quando a gente chega no cara a cara aqui. Sim. E já pensou eu olhar, assistir um vídeo de tráfego pago, que a pessoa é, uou, feliz, não sei o quê, lá, 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 e eu chegar, Chega a na pessoa tua ser cara. tímida. Quem foi que eu comprei? Tipo, tu mentiu pra mim, eu vou me sentir lesada? Então, eu acredito que toda pessoa, ela tem a sua beleza, ela tem a sua comunicação, ela tem o seu diferencial. E como é que eu posso explorar isso? Eu ouço. Então, antes, eu primeiro tenho uma reunião, eu primeiro entendo o que o meu cliente quer, mas eu principalmente pergunto qual é a relação dele com o trabalho dele, por que que ele escolheu o trabalho dele, sabe? Eu procuro entender, de fato, qual foi o caminho que levou, ouvir a história do cliente, ouvir também coisas. Eu digo que tem uma troca tão boa, assim, os clientes confiam tanto que às vezes algo tão íntimo que eu não Sim. vejo a pessoa falar para ninguém. Então, assim, eu acolho aquilo e eu reúno com as meninas, olha, fulana é uma pessoa muito religiosa, eu acho que a gente pode colocar isso, a fé dela ali, porque essa fé dela vai conectar ela a outras pessoas também. Como é que eu posso fazer dessa forma? Então, eu ouço os detalhes dos detalhes. E com relação aos brindes, isso é algo que eu sempre tento trazer para a agência também, porque são brindes realmente de datas. Então, Páscoa vai ter o brinde da Páscoa. Deu férias, a galera recebe um kit de férias. E agora o do final do ano foi muito especial, porque Natal a gente vê todo mundo dando panetone, Sim. dando champanhe, é uma coisa muito padrão, e eu não gosto do padrão, eu gosto de ter um diferencial. E eu fiquei, nossa, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E fiquei. Aí eu falei, nossa, eu acredito que o Natal, ele representa a família. É um momento que a gente se reúne em família, lembra das pessoas que nós temos aqui próximo, né? Família, lembra de pessoas que já se foram também. Então, essa parte é muito sentimental do que a pessoa ama.
E aí eu fiz um quadrinho, eu escolhi uma frase padrão para todos os quadros, que é o que toca o coração. Não. Ah, eu esqueci. Bateu um branco. É. Mas é algo que, tipo assim, o que toca o coração é o caminho. Alguma coisa assim. E eu fui no perfil de cada pessoa, e como eu ouço muito eles, eu sei quem é a família deles, eu sei o que eles mais amam, eu sei as perdas pessoais que eles tiveram de um ente querido. Então, eu tenho uma pessoa, a Glenda, que trabalha com artes maravilhosa. Cheguei com ela dessa missão, consegue fazer, olha, e um cuidado assim especial de, olha, essa pessoa perdeu o pai, tem como fazer uma coisa que unir, olha, eles nunca, teve uma que se formou e a tia e a avó, tipo, acabaram falecendo. E ela nunca conseguiu uma foto com as duas juntas, então no quadro ali ela conseguiu unir, sabe? Caramba, legal. Então, quando todo mundo recebeu ali em um biscoitinho, assim, quando todo mundo recebeu, viu a cartinha do que o Natal significa para mim, o que eu quero passar, foi um sucesso, assim, as pessoas mandando mensagem, colocando o quadro mesmo em um ponto, assim, de Que vai olhar, acordar, que vai ver. ver aquilo e Não vai ser uma coisa que a lembrar. gente encosta ali, né? E se Exato. perde junto com os outros brindes do Natal. E lembrar. E esse ano a gente está trazendo também que todo aniversário dos clientes eles vão receber um bolinho. Aí um spoiler aí, ó. Vai sair depois, né? Eles, no dia do aniversário deles, vai chegar um bolinho para eles lá. Então tem toda essa experiência para o cliente. Aí a gente já vai falar numa questão de estratégia. Pode falar já assim? Sim, Uma questão de estratégia. Se o meu cliente ele se sente querido, ele se sente ouvido, mas acima de tudo um trabalho bem feito, essa pessoa dificilmente vai largar a gente. exatamente. Dificilmente. Um trabalho, marketing por marketing, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa pode entrar num cliente nosso e reproduzir exatamente a arte que a gente fez. Mas o que faz a pessoa ficar é esse diferencial da agência. É o tratamento, é aquela coisa assim, caramba, eu tô pagando, mas eu também tenho um retorno sobre um serviço que eu tô colocando. Então, assim, isso é uma das principais, assim, é, como eu posso dizer, estratégias dentro da agência que não faz a gente perder cliente. Muito difícil a gente ter perdas de clientes assim mesmo. Então, eu tenho clientes literalmente desde o momento em que eu decidi que eu ia fazer sozinha, desde o início. E isso é uma coisa assim muito difícil de lidar em todos os aspectos e em todos os ramos, né? Que é o famoso LTV, né? Quanto tempo aquele cliente vai ficar dentro da tua empresa? E muitas das vezes, principalmente a gente vê no meio do marketing, que a gente foca muito em mostrar que você está gerando um resultado de alguma forma para aquele cliente. Mas cada um tem uma maneira de analisar aquele objetivo. E principalmente o marketing, o conteúdo em si, ele precisa ser sentido dessa forma, para aquela pessoa ver que está gerando de alguma forma um conteúdo. Porque quando a gente trabalha em agências opostas, entre aspas, né? Que o teu trabalho é mais com orgânico e a nossa agência é do tráfego pago. Quando o cliente ele contrata a gente, ele tem um objetivo, que é aumentar mais as vendas dele, ele quer ser mais visualizado, ele quer pegar aquele conteúdo legal que foi feito e colocar para rodar mais vezes para ele conseguir mais clientes. Quando ele te contrata, ele precisa começar a mostrar quem ele é, de que forma, como ele vende o produto dele, como ele se vende, como aquilo ali vai acontecer. E muitas das vezes o próprio cliente não sabe qual é o objetivo que ele quer. E aí ele contrata, a gente vê isso de um cliente que já passou por 5, 6, 10 agências e nenhuma conseguiu dizer assim, ele não conseguiu dizer, não, você atendeu a minha expectativa, alcançou o meu resultado. Mas é por causa disso. Às vezes o próprio cliente está perdido. E aí, como ele pega a maioria das outras agências que vão só replicar aquilo que já está sendo feito, ele vai continuar se sentindo de que ele não está andando para lugar nenhum. Então eu vejo isso como uma diferença muito grande dentro da GM quando a gente vai trabalhar, principalmente no tráfego com vocês, em clientes que vocês atendem, que tem uma grande diferença, porque o próprio público já está engajado ali, já conhece o que aquele cliente vende, como ele se porta, chega lá, é a mesma expectativa, que é uma das coisas que tu falou, e isso traz o LTV para ti, porque o cliente consegue ver a jornada acontecendo e no final As traz pessoas retorno querem financeiro fazer para ele. parte. Exato. Hoje em dia eu posso dizer que a GM, ela tá num patamar em que a gente pode escolher os nossos clientes, mas o cliente também entende se ele quer fazer parte ou não. Essa questão do quando o cliente não sabe o que quer
É por isso que a gente tem muita reunião no início. E eu sou muito clara com os clientes de, olha, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai falhar. Você vai estar... Eu sou bem clara, assim, você vai estar pagando um serviço que você não vai ter resultado nenhum. O que eu posso fazer é isso aqui. Se você quer alcançar a sua meta, que é gerar vendas, crescer, gerar vendas todo mundo quer, na verdade. Esse é o caminho. Você está disposto? Você vai querer se comprometer com isso? Porque a partir do momento que isso não der certo, a culpa vai ser minha. Exato. Então, a gente sempre tem uma conversa muito franca com o cliente. Na verdade, a culpa sempre é do marketing. Sempre é do marketing. Não importa o que acontece. Sempre. Teve um alagamento, a culpa é do marketing. É culpa do marketing. Isso é uma coisa até que não acontece tanto na agência, sabia? Mas eu acredito que foi muito pelo caminho que a gente trilhou. Então, é uma coisa prévia. Eu falo assim, olha, a gente tem essa opção, a gente tem essa opção. O que eu indico é essa aqui. Essa aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Essa aqui eu acho que não. E tem a opção que você está me propondo. Essa daqui eu não vou me responsabilizar. Mas se você quiser que a gente faça, a gente vai fazer o melhor. Mas se não der certo, a gente não pode se responsabilizar, porque eu estou dizendo que o caminho é esse. Então, assim, às vezes o cliente quer pagar para ver. Quer pagar para ver. Erra, mas ele está consciente de que foi uma escolha dele. E a gente, vamos voltar para cá, para a gente fazer exatamente como a gente tinha planejado e acabar dando certo. Porque eu acho que se eu pago um serviço e eu quero essa coisa, eu não posso também me negar a fazer. Mas o que eu, como a pessoa que sou profissional, eu vou dizer o que pode acontecer, uma previsão do que pode acontecer. E aí eu já decido a responsabilidade do cliente, decidir se vai ser assim ou não. Independente das escolhas, o nosso trabalho vai ser entregue na mesma excelência. Sim. Então, assim, a gente não tem tanto mais isso, mas principalmente por conta de todos os avisos. Isso é uma coisa muito importante, eu não aprendi isso do dia para a noite. Eu passei bons, eu acredito, assim, que na vida, quando as coisas acontecem, ou a gente aprende, ou a gente vai bater de novo na mesma tecla. Então, assim, quando aconteceu a primeira vez, e eu vi toda a frustração que eu tive, o desgaste emocional meu, da minha equipe, falei, isso não pode mais acontecer. Não pode acontecer. O que eu posso fazer de diferente para que isso não aconteça mais? Então, é aquela coisa toda vez um feedback. Aconteceu isso? Galera, bora reunir. Olha, aconteceu isso com o cliente tal. Foi culpa nossa, porque a gente não avisou. Então, a partir de agora, tudo que a gente fazer vai ser alinhar dessa a expectativa forma. à realidade, né, do que vai acontecer. Exatamente. Eu tenho um caso rápido, assim, pra gente colocar como exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele contratou a gente e demitiu a gente em 2 dias. Porque ele contratou a gente e ele fazia um tráfego no Turbinar. Que é normal, quem tá iniciando, aperta o Turbinar ali, vai. Só que o Turbinar, ele não te dá as possibilidades que um gerenciador vai te dar. Enfim, não vou entrar nos termos técnicos, mas ele tinha X mensagens, investido X reais. E só que ele não fechava nada. Foi por isso que ele contratou a gente. Aí a gente começa o trabalho, explicou pra ele, olha, a gente vai começar o trabalho, vamos fazer os criativos, vai acontecer assim, assim. Às vezes, mesmo explicando, o cliente ele tem uma expectativa que talvez tu não tenha conseguido quebrar. Que foi o que aconteceu comigo, que foi quando a gente aprendeu outras coisas também que a gente aprende na porrada, não faz parte, a gente vai ter que errar algumas vezes pra isso acontecer. E aí ele chegou pra mim, Paulo, teu serviço não funciona. Porque eu tô há 2 dias, te contratei há 2 dias e eu ainda não vendi nada. Eu falei, não vai funcionar dessa forma. Acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Exatamente. E são coisas difíceis realmente, né? Porque a gente vai encontrar clientes que têm outras expectativas que são diferentes daquilo que a gente vai querer de dizer para eles como é que funciona. Que não é uma coisa do dia para a noite, não é uma coisa que vai ser fácil, não é uma coisa também que eu vou pegar ali robotizada e copiar para ti. Até porque no tráfego não funciona assim, que dirá no marketing, no conteúdo. Se a Gabi, vamos dizer que a Gabi é uma profissional dentista, e eu tô fazendo a estratégia da Gabi, e isso aqui tá funcionando muito. A Gabi tá vendendo, tá conseguindo, e eu pegar essa mesma estratégia e replicar pra Gabi 2, ela não vai funcionar. Não vai funcionar porque é uma pessoa diferente, um público diferente, um ambiente diferente, e às vezes o cliente não entende isso. Ele pensa que a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e tudo vai acontecer da maneira em que ele acha que deve acontecer. E não é. E sabe o que é engraçado? É que todos eles têm algo em comum. Eles não entendem o que eles estão fazendo.
Eles não sabem. Eles veem todo mundo entrando no mundo do marketing, tráfego pago, e não querem se comprometer em entender o que é aquilo, não querem se comprometer em o que eu posso fazer pela minha empresa. Eu tenho uma cliente que eu uso ela assim como inspiração até para minha própria capacidade de evoluir como gestora mesmo, sabe? Que a gente entra assim com ela e ela não para um segundo. A mente dela, pro trabalho dela, não para um segundo. Então, assim, o que ela pode fazer para melhorar o marketing dela? Olha, eu tenho essas ideias aqui. Olha, eu gostei disso aqui. Olha, eu vejo ela assim, dentro da clínica dela, trabalhando toda hora. É toda hora. É um compromisso que ela tem com o que ela faz. Então, poxa, se eu invisto um valor em um marketing e eu confio nesse marketing, o que eu posso fazer também para ajudar? Então, o comprometimento do cliente com o serviço de marketing e tráfego pago, ele é essencial. E a pessoa que não entende isso, ela vai falhar. Porque ela Exato. não sabe o que quer, então tudo que vai ser proposto para ela, ela vai recusar, vai estar errado, e aí vai ser culpa do outro. Então, isso é muito interessante, porque parece que hoje virou moda. A pessoa tem um social media, virou moda a pessoa investir em tráfego pago, e elas entram nesse mercado, às vezes nem para ter resultado, mas para dizer para o outro, para dizer O que ela tá fazendo? para a sociedade que ela tem um marketing, ela tem um tráfego pago. Mas ela está fazendo o dever de casa também? Ela está vendo o que ela pode melhorar? Ela está criando os vídeos que foram pedidos pelo tráfego pago? Como é que a gente espera o resultado de uma coisa que a gente não se compromete também? Então, essa educação do próprio empresário, ela precisa acontecer dentro da cabeça dele. Sim. Enquanto ele não colocar isso, ele sempre vai estar errando. Ele vai demitir a minha ou a tua empresa, vai entrar em outra e vai ser o mesmo erro. E ele nunca vai conseguir evoluir. E aí ele vai chegar numa mesa de reunião e vai dizer: ah, a venda antiga era melhor. Talvez ele não tenha se comprometido a isso. Eu tenho um cliente que é uma empresa de grande porte em Ananindeua. Ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, ele não tem rede social nenhuma. Ele tem um Sim. WhatsApp e é para responder as filhas dele. Eu fui na reunião com ele e ele falou assim: olha, eu não tenho nenhuma rede social, mas eu entendo que as Que é coisas necessário. que hoje em dia o mercado ele funciona assim, porque a minha empresa tem tantos anos de mercado e a empresa do coleguinha abriu recente e está faturando o mesmo valor que eu, que estou aqui há anos. Então, algum diferencial ele teve. E qual foi? Foi a rede social. Então, eu confio no teu trabalho, meus serviços são esses aqui, e eu quero ver crescer. O que eu preciso fazer? Qual o meu compromisso? Olha, é isso aqui, é disponibilizar isso, é isso? Ok. Então, assim, Vou fazer. e confia, aumentou o faturamento de venda dele rápido, em menos de um ano. Agora, em fevereiro vai fazer um ano que eles estão com a gente. E o crescimento financeiro dele mesmo, ele sentiu. Então, como é que uma pessoa que não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada, como é que ele entendeu que o faturamento dele cresceu? Não foi vendo engajamento, foi Sim. vendo o bolso dele crescer. E isso é uma coisa importante, porque eu vejo vários clientes, quando eles chegam, né? Marketing, tráfego, não, tem que colocar todas as minhas postagens no tráfego, porque eu tenho que ter números de visualizações, tenho que ter muitos seguidores, não sei o que e tal. Mas que não é o mais interessante, né? Não é o que a gente busca. É atingir realmente o cliente em quem ele quer, para quem ele quer vender. E aí a gente entra naquela famosa: qual é o conteúdo certo? O que que tu diz hoje, Gabi? Para quem está iniciando, para quem está começando uma empresa, ou para quem está até no ramo do marketing, que está às vezes um pouco perdido. O que que tu diz do conteúdo hoje? Porque hoje tu entra aqui no Instagram, no TikTok da vida, tu vai ter várias referências. Mas nem toda referência é para aquele teu cliente, justamente porque tu não sabe se adequa a quem ele é, porque ele pode fazer um vídeo, como tu falou aqui ainda Um agora, robô. ou então felizão, não sei o quê, e aí tu chega lá no consultório do cara, o cara é: olá, dona Gabi, a senhora está tudo bem, tchau. E não foi aquele vídeo que tu viu, tu achou que tu ia ter uma troca, que ele ia conversar, que ele ia te entender, e é o que tu foi procurando. E aí tu te decepciona com esse cara, com essa pessoa, com essa empresa. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer viralizar. E eu tento explicar pro meu cliente: cara, viralizar não é pra ti.
Porque se tu viralizar, a gente vai errar de alguma forma. Porque eu vou atingir uma gama de clientes, de pessoas que não vão ser os teus clientes. Então, o que que tu diz para essa busca do conteúdo que a gente tem hoje nas empresas, que todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ter 10 mil visualizações, todo mundo quer ter 10 mil seguidores. Como é que o empresário tem que se portar em relação a isso? Na verdade, são vários pontos. São Sim, vários pontos. Primeiro, o Instagram antes, no início, quando as coisas eram mato, esse tipo de conteúdo ele vingava. Por quê? Eram poucas pessoas que investiam. Eram poucas pessoas que era muito barato o tráfego. fazia 3 anos, 4 anos atrás. Exato, eram poucos profissionais que faziam. Quantos dentistas faziam vídeo para o Instagram? Poucos. Muitos dentistas fazem vídeo hoje. E é o mesmo vídeo. Tu entra no Instagram, é o mesmo Ctrl vídeo, é o C, Ctrl mesmo V. roteiro. É até a forma com que a pessoa faz, o mesmo corte. Então, assim, é a mesma coisa. A própria plataforma, ela se recusa a viralizar um tipo de vídeo desse. Então, assim, esse é um ponto um. O segundo ponto é a questão da autenticidade. Quem é o meu colaborador, o meu parceiro? Quem é o público dele? Quem é o público que ele quer atingir? É esse aqui? A gente trilha um caminho para conseguir chegar até esse ponto aqui. Então, é mais um ponto. E assim, não é coisas separadas, as coisas elas são juntas. Se não tiver, se a gente não entender a plataforma que a gente trabalha, que é o Instagram e o Meta, a gente já está falhando. Então, assim, o que que o Instagram hoje, ele tá, como eu posso dizer, dando resultados? Vai por área. Não é mais tipo assim, esse tipo de vídeo dá certo. Não é. Para todo Qual é mundo, a né? área dentro da nutrição? O que que eu posso falar dentro da nutrição que o Meta e o meu cliente vão ficar confortáveis, o Meta de entender, de divulgar, e o meu cliente de compreender o resultado daquilo e querer fazer. Porque, gente, a coisa mais feia do mundo é você ver um vídeo que a pessoa não quer gravar. É. Você olha pro vídeo, você fica assim, Claramente foi um roteiro só lido. esse profissional não quer gravar o vídeo dele e ele vai querer me atender? Então, assim, é um diferencial até da agência mesmo. A gente, na hora da gravação, a gente chega, o nosso cliente, ele já fala assim, odeio vocês. Na hora que a câmera liga, eles odeiam a gente. Terminou, o amor volta. Por quê? Nós somos muito chatas. Então, assim, olha, postura. Olha, tá feio. Olha, falou muito pra dentro. Vai de novo. Aí, então, às vezes a gente fica em uma única cena. Por quê? Porque na hora da edição, na hora do total do vídeo, se aquilo não ficar bom, vai dar, pode ser o melhor roteiro, a pessoa pode estar bem arrumada, mas se ela não falar com vontade, se ela não se propor a entender que aquele vídeo ali é algo que é para ajudar o próprio financeiro dela, ela vai fazer por fazer. Então, assim, dentro da gravação, a gente é muito detalhista com isso. Porque a gente sempre se põe no lugar do consumidor. A gente quer assistir um vídeo que nem a pessoa tem vontade de fazer. Sim. Que ela está fazendo obrigada ali, só para estar na internet. Não vai dar Não, certo. não vai rolar, né? Não Aí ela vai vai ter dar poucas certo. visualizações, não vai atingir o objetivo dela e no final a culpa é do A marketing. culpa é do marketing. A Exato. outra coisa é a questão do engajamento, a própria plataforma. Hoje em dia não é quem engaja mais que vende mais. Às vezes, eu tenho uma cliente, na verdade, que ela fornece produtos, alimentação natural para cachorro. E quando eu tive a reunião com ela, ela falou que ela não queria aumentar o porte do volume que ela tem, tipo assim, mais clientes. Ela queria aumentar a venda para os clientes que ela já tinha. Então, olha, já é um trabalho mais refinado ainda. Ela queria aumentar para os clientes que ela já tinha, ou seja, alguém que comprava uma caixa, ela queria que comprasse 3 caixas. Então, a gente montou uma estratégia ali de educação para esses clientes e as meninas ali, quando a gente postava, elas falavam, nossa, o engajamento da fulana é tão baixinho, caramba, o que a gente pode fazer? E ela não investe em tráfego pago. O que a gente pode fazer, não sei o quê? E aí ela manda uma mensagem pra gente assim, meninas, vocês podem não estar vendo resultados No no Instagram. Instagram, de curtidas e tudo mais. Mas eu consegui dobrar a capacidade de alimentação que a gente fazia. Então, assim, a gente conseguiu atingir o objetivo dela. Porque o marketing ele não é só decorativo, ele é Exato. venda. A gente pensa 100% na venda do cliente. Até porque se ele não vender, ele não me paga. Então, essa é a minha preocupação principal. Não adianta o Instagram dele tá bonitão lá e ele não conseguir adianta. Se vender. ele não vender, ele não vai me pagar. Isso é uma preocupação muito séria. Então, assim, a gente trabalha em todos os detalhes da rede social.
O que é isso? E orientar sempre o cliente. Tipo, às vezes eles vêm, olha, eu gostei dessa ideia, não sei o quê. Aí eu vou dizer para ele, olha, esse nicho aqui não é tanto para ti, mas a gente pode adaptar dessa forma, a gente pode fazer desse jeito. E outra, a gente pode não postar nessa data. A gente pode postar mais à frente, mais assim, bora fazer um diferencial. Então, é tudo a troca dele entender que a rede social está funcionando desse jeito, que se a pessoa investe em tráfego pago, não é o mesmo vídeo que vai para o Instagram que vai dar certo no tráfego pago. Às vezes a gente tem que gravar só para o tráfego pago. E como é que a gente pode também estar produzindo um tipo de conteúdo que vai estar alinhado com o que a pessoa tem para fornecer ali mesmo de serviço. É isso mesmo. E a gente percebe isso, né? Aqui, já pra gente quase que encerrar com chave de ouro, a gente tava numa reunião recente, eu e tu vai lembrar disso, e um cliente. E o cliente, ele deu um feedback antes disso pra gente, olha, pessoal, eu tô gostando do meu Instagram tá bonito, tá legal, era isso que eu queria, a gente tá vendendo, o tráfego tá vendendo, a gente tá captando cliente, mas eu queria colocar um humor no meu Instagram, que é um meme, alguma coisa do tipo. E aí, na hora, a gente olhou assim, não, mas a gente tá fazendo tudo certo, tá acontecendo, por que colocar humor? Porque o cliente, ele busca, né, essa viralização de alguma forma, ele quer um número extraordinário, mas não entende, mesmo com tudo certo, que o Instagram já tá sendo a arma de venda dele da maneira correta. E como tu tem lidado com isso, com alguns clientes querendo esses memes, fazer esses vídeos virais? É porque eu acho que um dos principais erros de quem contrata é se colocar como o próprio consumidor do seu serviço. Por exemplo, eu sou dentista. O meu entendimento sobre o ramo odontológico não é o mesmo entendimento que o Paulo tem da odontologia. Exato. Para ele, tudo é muito mais técnico. Às vezes, tipo, uma besteirinha fio dental. Para ele aprende isso desde que ele ama odontologia. Para quem é um leigo, que é o público deles, não é dessa forma. Então, eles acabam se colocando numa posição errada de ser próprio consumidor. Então, provavelmente, aquele meu cliente, ele consome coisas que é tipo de um ramo engraçado, que ele acha que Ele vende, acha que que vai ele vender. acha que vai dar certo. E aí, a minha função, na hora que ele falar isso, é falar, não, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. A gente até pode fazer, mas eu te garanto que o resultado não vai ser o que você deseja. Não vai atrair o público que você quer. Eu não me recuso a fazer. Se você quiser, a gente vai fazer. Mas não vai dar certo. Você vai estar estragando com tudo que a gente construiu até agora. Aí o cliente rapidamente vai dizer: tudo bem, eu entendo. É. Depois da gente explicar tudo, eu Exato. entendo. Tipo assim, qual é o ramo que você está comprando que é engraçado? Você comprou o produto final Ou só disso? consumiu Ou aquilo só viu rápido. aquilo, encaminhou para alguém e não comprou? Então, assim, qual é o teu foco? Poxa, tu tá investindo tão alto em marketing. Por que tu não tá querendo vender? Tipo, eu acho que essa é a pergunta principal. Se você investe em marketing, ou você quer aumentar a sua autoridade, porque você já vende bem, mas quer aumentar a sua autoridade, ou você quer vender. E a maioria quer vender. Então, assim, se eu me comprometo com o crescimento daquele meu cliente, dele poder cobrar mais caro, dele poder alavancar a venda dele, eu me comprometo também com os meus resultados. Então, que é o que eu faço para ter aquele resultado final? É esse caminho aqui. Mas é aquilo, eu não me nego, porque a pessoa está me pagando, eu não posso me negar. Mas ele entende que é a responsabilidade dele a partir do momento em que eu digo o que pode ou não acontecer. E para a gente finalizar, Gabi, foi muito bacana aqui o nosso bate-papo. Acho que quem assistiu aqui até agora conseguiu ter alguns insights, tanto para sua empresa, quem está ali de urgência começando, que a gente já viu o exemplo da Gabi aqui, que em 2 anos tem já uma agência de um porte grande, atendendo grandes clientes aqui em Belém. Qual seria a dica que tu diz, assim, realmente para quem está no teu ramo, para quem está no marketing e está começando a agência dela? O que tu diria para essa pessoa se ela tá Ah, assistindo aqui agora? esses dias eu estava refletindo sobre isso. É, comece por baixo. Comece errando. Não tenta chegar no nível de uma agência grande sem antes errar muito. Porque eu errei, eu acertei. Não é só o cliente que está errado. Eu erro também. Sempre, Então, né? assim, o que que eu tô Faz parte. errando? O que que eu posso melhorar? E começar mesmo, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou entrar no ramo do marketing, vou cobrar X valor e não sei o que, não sei o que. Não, começa pequeno, começa. Eu lembro que eu me tremia para dizer um Um valor. valor, e hoje em dia o meu valor é o triplo disso. Então, assim, eu ficava assim, meu Deus,
Como é que esse valor vai sair da minha boca? Mas isso foi necessário. Isso foi necessário para eu ver o meu financeiro, o que é que eu gasto com aquele cliente, o que é que eu estou investindo aqui, em que momento a minha capacidade de melhoria está acontecendo para que eu passe a cobrar mais. Então, assim, conforme foi entrando o cliente, eu fui evoluindo a agência, eu fui crescendo a agência. Então, tipo assim, eu não só peguei esse dinheiro e saí gastando com coisas que eram minhas. Não, eu investi. Então, hoje em dia, a gente tem os melhores microfones do mercado. Hoje em dia, a gente tem boas luzes que ajudam na qualidade. Hoje em dia, o nosso uniforme é bem organizado, as meninas são organizadas. Então, assim, o investimento que eu faço na minha própria agência. Sim. Então, a gente precisa ter esse processo do crescimento, poxa, é um cliente com valor que vai pagar ali um pouco mais baixo, mas é também uma escola. É também. Eu lembro que eu fui aumentando de 100 em 100 o meu valor. Eu fui aumentando de 100 em 100 até chegar ao É valor uma que eu me escala. tremia pra falar. Ia entrando gente, eu ia aumentando, eu ia aumentando, eu ia aumentando. Porque pra mim foi bom, né? Porque eu realmente tenho um problema com a questão financeira. Eu fico um pouco nervosa ainda. Então, assim, cada pessoa que foi entrando, eu fui aumentando. Isso foi essencial para mim, porque, por exemplo, eu olho lá atrás e eu falo assim, caramba, eu cobrava, tipo, isso aqui, que é o valor que eu gasto só de Uber de um funcionário. Sim, Pô, é outros 500, né? Tu olhar lá pra Eu trás. olho assim, eu fico orgulhosa desse processo, como posso dizer, de ter colaboradores, de olhar para as meninas e falar, caramba, elas dependem de mim agora. Sim. Eu falo assim, Isso é uma responsabilidade muito grande. eu não sei a sensação de ser mãe, mas quando eu olho para elas assim, eu fico, meu Deus, eu não posso falhar mais. Exato. Porque quando a gente tá sozinho, quando a gente tem um dia ruim, a gente, esse dia ruim, semana que vem eu volto com mais coisa. Hoje em dia eu acordo falando, eu não posso errar. Exato. Eu não posso falhar. Se eu falhar, se a gente cair o rendimento, é a Duda que confia em mim, é o valor da Rebeca que está pagando o curso dela. Então, assim, eu fico com essa responsabilidade. Mas eu só tenho isso porque lá no início eu também iniciei dessa forma. Eu pegava o bermoto, saía doida ainda para o cliente, para o outro, sabe? Então, assim, a preocupação das meninas na rua, a preocupação das meninas se já comeram, se ainda não comeram, sabe? Ter esse cuidado com a agência inteira, ter o cuidado do cliente e as meninas. Então, Sim. assim, as meninas à tarde, se der 5 horas, elas estiverem gravando, olha, parem para lanchar. Olha, o financeiro vai mandar um valor para vocês aí, parem para comer. Porque, assim, elas também vão entender que eu tô ali disposta a também fazer elas trabalharem confortável, sabe? Então, assim, resumindo, a minha dica é sempre comece por baixo. Invista, sinta o peso da responsabilidade, sinta o peso do investimento que você faz, faça aquilo com muito carinho, com muito zelo, que as coisas elas fluem, elas dão certo. Eu nunca imaginei chegar aqui, nunca, 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 nunca. Eu lembro que eu trabalhava em um lugar que as pessoas entravam e falavam assim, vou pagar tanto à vista. Eu falava assim, caraca, como é que a pessoa tem isso à vista? E hoje em dia não é nada esse valor, desculpa, mas assim, a gente, quando tem Sim, gasto, muda, né, a percepção de valores das isso é coisas. só gasto de funcionário no mês que a empresa tem. Então, assim, caramba, olha que esse A pulo, mudança. exato, e o valor mesmo do zelo das coisas. Então, assim, não tenha medo, primeiro. Nem todo mundo sabe das coisas. O importante é começar. Errar faz parte do processo. E clientes difíceis são os melhores clientes para a gente aprender no início. Então, eu lembro que eu chegava em casa, assim, chorando. Meu Deus, por que que essa pessoa é assim? E eu olhava e falava, não, por que que eu não falei isso lá no início para a pessoa? A culpa foi minha. Então, o que é que eu E vou vai fazer? ajustando. Eu preciso de um advogado? Eu preciso de melhorar o meu contrato? O que que eu tenho direito que o meu cliente tem direito, sabe? Teve um problema na captação. Caramba, não foi culpa do cliente, foi culpa minha. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para fazer? Então, assim, esses mini processos e o zelo do compromisso com o trabalho é o que faz a gente chegar longe. Eu não imaginava chegar onde a empresa chegou e eu me assusto com o crescimento dela todos os dias, mas eu entendo também do esforço que eu tenho sobre isso. Então, o esforço que eu faço para as coisas acontecerem, o resultado é só uma consequência. Porque eu faço com muito zelo, com muito amor e com muita responsabilidade. Então, até quando eu erro, eu chego pro cliente e falo assim: me desculpa, eu errei. Errei. Eu posso fazer isso aqui. Se você quiser, a gente pode melhorar e esse aqui. Top. Então, essa é a minha dica. É a aí, tua né? dica do dia. É. É, E, Gabi, muito obrigado
pela presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que foi um bate-papo assim que vai dar muitos insights para quem está assistindo. Dá o teu Instagram, não sei se tu tem aberto teu Instagram, o Instagram da agência para quem quiser seguir aí. Quem trabalha com marketing tem um sério problema que é não investir no seu próprio marketing. Mas esse ano a gente está focado nisso. Então, o meu Instagram ele é mais pessoal, eu não posto muita coisa lá, mas isso vai mudar. Então, na próxima vez que eu vier no podcast aqui, o meu Instagram vai estar uma coisa assim, uau, quem é essa mentora? Mas o da agência é agenciagm.mkt. Aí é um G e um M vermelhinho, só seguir lá. Muito bem, obrigado, Gabi. E já fica um convite aí para mais na frente você vir de novo, a gente bater um papo sobre estratégia e falar de conteúdo para quem for assistir aqui. Ótimo. Obrigado, Gabi, valeu. Obrigado você que assistiu até agora aqui, o Resenha Vende. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram e confere com a gente os próximos episódios. Até lá.